com o tema telemedicina. Um tema, estamos voltando aqui, porque a live deu uma caída, ficou sem som, estamos de volta. E o assunto muito polêmico, e eu queria muito essa discussão aqui nessa sala, para que a gente possa jogar as opiniões, todos os profissionais coloquem opiniões relacionado a esse tema, tá? Telemedicina. O que vocês acham? Coloquem, por favor, as observações de vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam. O que eu estava falando antes? Eu estava falando que o assunto ele é muito polêmico, mas ao mesmo tempo ele é muito sério. Ele tem que ser discutido ontem. Por quê? A medicina veterinária até hoje ela não colocou como prioridade essa temática em reuniões oficiais no Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eu venho brigando pela telemedicina há 3 anos também, antes mesmo da pandemia. Quando aconteceu a pandemia, foi quando eu comecei a vir com mais intensidade, buscando esse entendimento dentro dos nossos conselhos federais e regionais. E aí o que acontece? Eu estava falando há pouco tempo que hoje uma criança que está precisando de um atendimento médico à distância, por exemplo, uma criança que não fala e tem hidrocefalia e tem anencefalia, ou ela tem um câncer muito raro. Eu acabei de comentar sobre o câncer muito raro. Essa criança ela necessita de profissionais especializados. E muitas das vezes esses profissionais especializados eles não estão disponíveis a toda hora para essas pessoas. Por exemplo, pessoas que moram no nosso Nordeste e precisam de ter acesso a médicos que estão em Brasília, no Sara Kubitschek, ou no próprio Albert Einstein, São Paulo, médicos especializados, por exemplo, em determinados cânceres. A minha criança que necessita de um médico como esse, o meu deslocamento dentro do território brasileiro, ele fica um pouco dificultado. Então, pessoas que não têm condições de viajar com a criança, com a família toda, até esse sírio-libanês, Sara Kubitschek, esses hospitais de grande porte, e com profissionais especializados, a telemedicina ajuda muito. Esse médico ele vai sugerir, orientar, ele vai avaliar, né, muito dos parâmetros daquela criança, orientando a mãe, já que a criança não fala. Quando a gente coloca uma possibilidade de uma telemedicina veterinária na mesa, o que o Conselho até hoje está falando? Que é impossível porque tem que ter contato com o animal. Tem que ter contato físico com o animal, né? Isso é a defesa, é a justificativa dos conselhos regionais e Conselho Federal de Medicina Veterinária. Colocar isso em pauta no Congresso, né, na nossa casa pública, seria uma coisa interessante, para que a gente consiga, através da política, colocar esse cenário profissional na ativa. Então, pessoas que têm necessidade de acesso a médicos que não tem em todas as regiões, que são de difícil acesso, que siga um protocolo médico diante das diretrizes que o Conselho pode fazer essas diretrizes. Ele pode acessar essas diretrizes e recomendar as diretrizes para que as pessoas tenham acesso a profissionais à distância. Todo mundo sabe, ou pouco, se não sabe, vão saber agora, a medicina veterinária, ela chegou primeiro, a medicina humana primeiro, né, humana adulta, depois veio a medicina veterinária, certo? Médico hipiatras, médicos eram considerados hipiatras, cuidavam de cavalos. Depois surgiu a necessidade dos médicos atenderem cães e gatos. Mas primeiramente os médicos eles foram designados para aquelas batalhas de cavalos, né, de guerras com cavalos. E depois surgiu a necessidade de médicos cuidarem de felinos e gatos das rainhas e dos palácios, né, dos reis e rainhas. Cachorros veio logo depois, os cães veio logo depois. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a pediatria humana veio da medicina veterinária. Toda a técnica de atender crianças veio da medicina veterinária.
Aí você fala, Tarcísio, mas qual a relação? Imaginem, no passado, a mortalidade infantil era muito alta. Se morriam muitas crianças. Muitas crianças morriam porque não falavam, não diziam o que sentiam. E aí os óbitos eram exagerados, eram aumentados. Tá? Então a mortalidade infantil naquela época, né, quanto tempo atrás? Há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, quando não existia o pediatra, o que foi que aconteceu? Que o médico de humanos, de adultos, ele recorreu a que profissional? Ele recorreu a profissionais como médicos veterinários que tinham pacientes que também não falavam. Mas esses profissionais, por ter técnicas especializadas, eles buscaram, através dessas técnicas, o incremento na pediatria humana. Então, entender uma criança que não fala através de avaliações e de anamneses específicas foi exatamente o que o pediatra ou a pediatria se usufruiu. E hoje deu um incremento, ela deu uma robustez em todo o atendimento das crianças. O médico pediatra, ele tem essa capacidade de entender o que a criança tem, fazendo perguntas especializadas aos tutores, aos pais ou quem cria, e fazendo exames físicos nas crianças. Esse contexto que eu estou passando para vocês é um contexto para vocês entenderem onde a gente quer chegar com a telemedicina. A telemedicina ela é proibida na medicina veterinária até hoje, ela é proibida, e a gente precisa batalhar para a liberação dessa telemedicina. Eu estou junto ao parlamentar da federação, a gente tem uma deputada federal aqui no estado, junto com ela estou entrando com um projeto de lei para favorecer aqueles cães que têm doenças raras e têm necessidades especiais, que já se tentou de tudo no seu estado, na sua cidade, no seu município, e necessita de profissionais de outros países ou de outros estados e não tem condição de levar esse animal até lá. Com doenças raras, principalmente, ou doenças que são especializadas de determinados profissionais, que têm capacidade para tratar ou orientar à distância. Então, a orientação médica, que a gente chama de telemedicina, ela pode ser de fundamental importância, mesmo à distância. Mesmo aquele médico tendo apenas dados anamnéticos, de relatos e queixas do paciente, né, dos tutores, a avaliar dados laboratoriais e orientar de forma que ele avalie de forma mais profissional possível. Ele olha para o paciente, ele avalia, faz uma anamnese, faz algumas perguntas importantes, sugere alguns laudos de médicos da região para confirmar o que ele está pensando, qual é a linha de raciocínio, recebe dados de laboratórios para que fique cada vez mais robusta as suas informações e coloque em prática a tua medicina. A medicina que ele defende, que ele acredita, que ele é especializado. Então, mesmo ele morando na Suíça, mesmo ele morando em qualquer outro país ou em qualquer outro estado próximo a essa pessoa, ele possa contribuir com a saúde daquele animal. Entendeu? Então, assim como a telemedicina pediátrica acontece hoje devido à pandemia, o médico veterinário também tem o direito de poder atender à distância como telemedicina. Que siga diretrizes, mas que ela seja trabalhada, que se coloque isso como mesa redonda, que se coloque como um informativo ou um assunto de muita relevância, de muita importância, com profissionais que possam contribuir para esse entendimento e colocar isso para que todos, se for o caso popular, o caso profissional, julgue como necessário ou não. Mas dizer que é proibido e ponto, sem uma discussão, é um ponto que a gente está trabalhando para que a gente consiga essa liberdade de trabalho ou liberdade de buscar uma informação de um outro profissional. Então, hoje eu faço orientações médicas, mas eu sei que o nome consulta é proibido. Consultar o nome que é proibido,
mas eu posso orientar, não posso orientar alguém à distância? Então esse é um cenário que eu venho trazer para vocês como discussão e queria ouvir de vocês. Se vocês, o que vocês acham? Se vocês não concordam, pode colocar aqui. Se vocês concordam, por que concordam? Entende? Mas é isso. A história é essa. A nossa medicina, apesar de ter sido a segunda medicina a ser desenvolvida, porque tem medicina humana de adultos, medicina veterinária de animais e medicina de pediatras, de crianças. E a pediatria humana veio da medicina veterinária por devido a técnicas especializadas que contribuiu até hoje, vem contribuindo até hoje com esse entendimento, entendendo exatamente que a criança, mesmo sendo atendida à distância, a mãe que está lá desesperada porque o filho é autista, a mãe que está desesperada porque o filho não come, a mãe que está desesperada porque o filho está com demência, está com anencefalia, nasceu com um problema, um câncer, uma doença muito séria, imunomediada, entendeu? Então ela está naquele desespero querendo ouvir um caminho diferente, ela quer ouvir uma orientação mais especializada sobre aquele caso. E muitas das vezes esse profissional não tem na cidade, tem em outra cidade e ela não pode ir, não tem condições financeiras de ir atrás desses profissionais que são limitados, né? São profissionais que são especializados e com atendimento peculiar, ímpar, né? Então a gente tem que dar essa abordagem, essa abertura, não só como já foi feita para a pediatria, de crianças, médicos cada vez mais especializados em atender crianças à distância, ou pais à distância, e veterinários, médicos veterinários, que também podem ter essa característica, essa especialização de poder dar um suporte à distância, né? Assim como a cannabis foi, por muitos anos, discriminada. Então a gente precisa colocar esses assuntos na mesa e discutir. Então por isso que a opinião de vocês, a opinião do público, né, ela é importante. Poxa, faz sentido isso para vocês? Faz sentido essa medicina que você avaliando, poxa, eu tenho uma criança, eu posso fazer um atendimento à distância ou não posso? Será que a orientação que o médico pode me dar, ela é valiosa ou ela é incompleta? Ela não satisfaz porque está muito distante. Eu tenho que estar olhando olho no olho com o médico, ou ele tem que estar pegando na minha criança. Orientação é orientação, pessoal. Entende? Você entender esse cenário da orientação é diferente de uma consulta física. Então orientar e solicitar que médicos das regiões, médicos de confiança das pessoas, dos animais, ou das crianças, ou dos adultos, possam, ou dos idosos, né, possam contribuir, confirmar ou ajudar esse médico que está distante. Entendeu? Que está lá especializado, cara muito fera em certas doenças, feras em medicinas preventivas, medicinas funcionais, que a gente sabe hoje que não tem em todos os lugares. Então a gente precisa ampliar esse cenário para dar oportunidade, que é uma oportunidade isso, né? Não é que criar um cenário favorável para o Tarcísio, não, nem para o médico B, nem para o médico C, não, é favorável para o paciente, e tem que ser discutido isso, tá? Colocado isso na mesa. Poxa, grandes amigos aqui, ó, Pedro Belo, poxa, bacana, Pedro, tá por aí, obrigado aí pela sua participação, grande Itamar tá aqui, Geraldi, né? Gustavo Maris, abração, meu velhinho. Estamos com novos projetos aí em caminho. Nutrologia veterinária, obrigado. Grande Vitor Amoras, abração para você, grande Vitor. Fisium Vet, Soélio, grande Soélio. Doutor, é maravilhoso e muito bom. Vai conseguir sim, com certeza, iremos conseguir. Ana Maria, ó, isso é urgente e necessário. Se é permitido na medicina humana, por que não na veterinária? Exatamente, a Ana Maria, que para quem não conhece, a gente fez uma live com ela também, e ela falou exatamente esse cenário dessa contribuição que a gente conseguiu fazer. Ela mora em Bauru, e a gente orientou ela, olha, como é que você está fazendo? Não, tenta vir por esse caminho, tenta vir para cá, tenta oferecer isso, não faz assim, faz assim. Então a gente teve alguns encontros,
a gente conseguiu fazer com que ela entenda e que faça sentido para ela também, que a gente faz de um lado muito cientificamente validado. Então todo o cenário que a gente orientou a Ana Sirigato foi exatamente nesse cenário, um cenário profissional, que com certificação científica do que a gente estava fazendo orientação médica de que o cão estava indo para um cenário, e a gente, não, venha para cá, venha para esse cenário, coloca lá no trilho, e vá seguindo esse caminho, e tranquilizando ela de que ela estava num bom caminho, tranquilizando, avaliando, e ela estava naquele cenário de muito desespero, achando que o cão dela não estava seguindo a melhor performance ou obtendo os melhores resultados. Então a gente conseguiu tranquilizá-la e dizer que o cenário estava correto, o quanto ela adquiriu e o quanto a gente conseguiu contribuir com a medicina funcional, medicina da longevidade para a Shanti, né? Shanti é a paciente que vocês conheceram nas lives passadas. Então é isso. Então esse cenário eu queria trazer para esse café com Tarcísio Barreto, o 13º café. Também é muito de muito paradigma, né? Então falar de telemedicina veterinária é pegar um gancho, é pegar uma ponte da medicina humana, é mostrar que foi validada, ela foi muito importante, salvou muitas vidas, a telemedicina, principalmente na época de pandemia, onde muitas cidades tiveram lockdown, não podiam sair para canto nenhum, não podia sair de um estado para o outro, entende? E aí essas pessoas se beneficiaram, porque tinham pais idosos internados, acamados dentro de casa, tinham crianças que não podiam sair de um local para o outro, porque era proibido a saída, né, de carro, de pessoas, principalmente aglomeradas, buscando informações ou ajudas médicas em outros estados. E a telemedicina veio para ficar. Então, para quem considera que a telemedicina ela é uma oportunidade, ela é uma alternativa para que a gente possa buscar mais uma opinião, para quem acha que ela é uma alternativa, é muito importante a gente discutir sobre essas possibilidades. Então foi isso que a Ana teve de benefício com a Shanti, né? com a paciente que ela tem, não tem nenhuma certa idade tão avançada, mas tinha um caminho que a gente colocou, né, como especialista na área, na medicina da longevidade, que não tem todos os profissionais, não tem todo local esse profissional. Eu sei que vai ter um dia, mas hoje é importante buscar ela para vir de Bauru para Natal, ia ser uma confusão muito grande, e ela veio a ter esses encontros, foram 3 ou 4 encontros. Imagina ela vindo, ela chegando a Natal com essa perspectiva presencial, e a gente à distância conseguiu orientá-la a seguir um caminho um pouco mais correto, talvez um pouco mais orientada, e tranquilizou ela. Muito legal isso. E Wanda, e tudo de bom. E assim como eu, com o meu cachorro, que maravilhoso, alimentação balanceada, que consultei a festança. Eita, vocês são maravilhosos. Vinícius Couto, é isso aí, Vinícius. Olha, grandes projetos aí, estamos vindo. Você já está no Brasil, como é que você está? Já estava em Miami esses dias. Excelentes as notícias que você vem trazendo. O quanto a gente tem que agregar, viu, Vinícius? Essa história toda que a gente está aqui diariamente conversando com o público, trazendo à tona, tirando dúvidas, né, informações que não deixar nenhuma dúvida, na verdade, né, cortar todas as arestas de tudo que a gente vem colocando como validações, como nova medicina. Muitos tutores ainda têm muita dúvida, porque essa medicina ela é nova, não existe. Medicina da longevidade animal, estamos sendo pioneiros nessa medicina, e a gente tem que entender exatamente isso, que por ser pioneiro a gente traz um pouco de incertezas e inseguranças. Por isso a minha intenção de trazer diariamente conversas com vocês, tirando não só dúvidas, mas trazendo casos importantes que eu vejo no meu dia a dia, que pode ser o seu caso aí. Uma informação, um conceito, uma orientação. Então é isso que eu venho fazendo diariamente às 6h30 da noite. Eu paro meus atendimentos
é o momento que eu estou relax e final de dia, e aí bato um papo, tomo um cafezinho e a gente tira essas dúvidas. Isso mesmo, a Ana está afirmando aqui, ó, posso afirmar que a telemedicina me ajuda demais. Infelizmente, doutor Tarcísio, alguns colegas seus são resistentes a essa ideia. Eu concordo com você, são muito resistentes, mas eu tenho certeza que esses meus colegas, eles estão cada vez mais convencidos de que a medicina ela tem que estar alinhada com a ciência. Eu tenho certeza que nenhum colega meu, nenhum médico veterinário vai estar contra que a ciência ande junto da medicina. Que tudo que é muito novo, tudo que traz como benefícios, a medicina é uma coisa muito nova, traz incertezas e inseguranças para também colegas veterinários. Entende? Eu tenho certeza disso. E mais certeza do que isso é ver os resultados. Como a gente pode, à distância, ajudar um paciente, 1 ou 2 ou 3 pacientes. Entende? Então não sou contra. Já orientei muitas pessoas no Brasil inteiro, para quem está me ouvindo aqui sabe disso, de Manaus, de Santa Catarina. Acabei de fazer uma telemedicina, mas de forma orientativa, da Isis, que é de Santa Catarina, né, de Florianópolis. Acabei desse momento mesmo. E antes de fazer um stories, eu estava conversando com ela, foi 40 minutos de conversa, de orientação, entendendo o que está acontecendo, o que ela vem buscando, o que ela precisa. Ela comprou um curso que eu fiz há 2 anos, e esse curso de alimentação foi muito interessante, foi um curso interessantíssimo, hoje não está mais no ar, mas a gente vai fazer mais cursos daqui para frente, para tirar cada vez mais essa insegurança dessa medicina, dos bioalimentos que a gente vem construindo. Eu estou construindo agora bioalimentos junto com o Vinícius, junto com outros profissionais, Gustavo, que são de outras áreas e estão muito interessados no bioalimento para distribuir para todo o Brasil. Então são alimentos que a gente considera como um marco inicial de uma medicina que tem que ser iniciada pela alimentação. Então o nosso paciente ele tem que se alimentar muito bem. Todo o nosso paciente, se você for pensar em um alimento mais correto, que menos inflama, a gente vai dar um passo muito importante para o perfeito, para o essencial. Então começar pelo alimento vai ser um ponto muito, muito importante para deixar como um marco, não só inicial, mas deixar um marco de modelagem, como é que eu posso dizer? De um produto modelo para todos os cães, e a partir dali a gente fazer as correções que precisam ser feitas. Tá certo? Então o bioalimento, não importa se esse bioalimento vem em forma de hambúrguer, se vem em forma de linguiças, de salsichas, não importa. O importante é o conteúdo, não a forma como ele vem. A gente está construindo isso e logo teremos muitas novidades para passar para vocês. Eu venho estudando muito sobre esses bioalimentos e se eu puder hoje contribuir mais e mais, estudando cada vez mais a perfeição desse alimento, trazendo a ancestralidade para dentro de casa, vai ser uma coisa muito importante para a minha carreira também. Tá certo? Então eu vou fazer isso. Tem mais alguma coisa? Pedi a vários, a Ana Serigato está falando aqui ainda, pedi a vários para nos ajudar e apenas 2 concordaram. Exatamente, você fica muito no círculo regional, você mora em Bauru, e Bauru, tal, quantos quilômetros de distância de São Paulo? 300 quilômetros, mais ou menos, né? Então, você fica num cenário meio que perdido. E aí? Se os colegas não concordam, como é que... Já tentei de tudo na minha cidade. Vou buscar em outras cidades. A dificuldade, né? Para fazer esse trabalho e você fazer várias vezes, vários caminhos, ir de volta, até ajustar, é um cenário que a gente tem que repensar. Tem que ser repensado para ajudá-la, né? Obrigado aí, Cândida, Rosa Brito, Zila, obrigado pela participação de vocês. Ótima visão sobre telemedicina na veterinária. Isso mesmo, Elton Parron. Isso mesmo, é uma ótima visão. Precisamos rever. Está muito antigo. A nossa Constituição, Elton, é da época, a Constituição de Conselho, né, é da época de Vargas. Quem criou o Conselho foi Vargas, na década de 30. Então a gente hoje estamos no século XXI.
Como é que a gente não pode falar mais na telemedicina? Não pode falar nesse assunto, porque é proibido. É uma coisa castrada. É uma coisa que não pode ser conversada nem colocada na mesa como uma mesa redonda. Tem que ser colocada como mesa redonda. É público. É uma necessidade pública, social. A telemedicina hoje é muito importante, porque estamos ainda, em algumas cidades, com pandemia. Ainda estamos com pandemia. Ninguém pode viajar de um local de 300, 400 quilômetros. Hoje a situação é bem diferente. Os mercados estão quebrados. Muitos mercados, muitas pessoas quebraram. Então viajar seria uma coisa já diferente hoje, diferente de um cenário de 4, 5 anos atrás. Então, talvez uma orientação à distância, uma orientação, 1, 2, 3, e levando sempre ao médico de origem, médico de confiança. Então vai lá, faz uma avaliação, dá um médico de confiança, pede, solicita os exames, pede alguns dados importantes que o médico pode dar, com frequência cardíaca, com avaliações físicas do animal, mandando informações de pressão, de alguns exames laboratoriais, avaliando tegumento, mucosa, TPC do paciente, e de forma carimba, como um laudo, manda para o profissional, pronto. Se o problema foi esse, temos essa solução, mas o Conselho Federal tem que dar uma resposta. Precisa dar uma resposta para a sociedade, tá? Principalmente de medicina veterinária, de médicos veterinários. Tá certo? Então é isso aí. Graças a Deus a consulta à distância do Dr. Assis, meu cachorro está maravilhoso. Então são vários relatos que a gente consegue, com esse relato da Ivanda, por exemplo, graças a Deus a consulta à distância do Dr. Assis, meu cachorro está muito maravilhoso. Então é isso que a gente vem buscando e trabalhando cada vez mais para deixar claro o quanto a gente pode contribuir com todos os pacientes no Brasil inteiro. É muito simples o processo. É só seguir um fluxo, uma diretriz, tá? Um cronograma. Se você segue um cronograma e você só seguir tabela. Olha, como é que tá? Tem perguntas específicas. Olha, preciso de uma avaliação de um médico. Olha, eu preciso de mais dados concretos. Me manda um vídeo, me manda aquilo. Como é que tá? A alimentação é qual que ele faz hoje? É essa. Mas como pode ser? Entendeu? E aí vai fazendo dose e efeito. É bem simples o processo. A Cândida falando, doutor, quando meu Bob com 14 anos estava com câncer, aí final da consulta, o veterinário me falou que a questão era as rações. Saí dali, não entendi e só entendi com o senhor. Então, quando você entende que o cenário de doenças oncológicas pode ter uma relação direta com a alimentação, é simples. É só você perceber e estudar um pouco mais o que você está oferecendo para ele. Dá uma lida um pouco mais, escute profissionais de diversas cidades. Hoje essas redes sociais estão aí para isso, tem literatura para todo lado, tem internet fácil para todo mundo, né? Então, estuda um pouco mais sobre isso, que o câncer tem uma relação direta com a alimentação. Direta. Então, tenham esse cuidado com os seus animais também. Jadson, quase 400 quilômetros, é isso, Ana? Exatamente. Quase 400 quilômetros de Bauru para São Paulo. Doutor, e esse veterinário continua indicando ração? Exatamente. Entendeu, mas não entendeu. É porque é difícil. Entender o lado deles é assim, ó, eu até entendo, porque como o cenário foi colocado como categórico, especializado, eu sou clínico, eu não sei nada de comida. Eu sou ortopedista, não sei nada de comida. Eu sou neurologista, não sei nada de comida. Só o neurologista, só o nutrólogo que sabe. Esse é o cenário que eu estou tentando desmontar, porque você tem que saber. Você precisa entender o básico, que o alimento pode causar lesões neurais, lesões dermatológicas, lesões oncológicas, imunológicas e assim vai. Ósseas, articulares. Tem que entender o básico. Se você fechar o olho e não quiser entender nada, só sei daqui para cá é um abismo, aí você vai virar um cenário cada vez mais vicioso das doenças. Certo? É isso aí. Grande Romildo Júnior, grande abraço para você, meu velho. Nádia Bezerra, muito legal. O Hércules, professor Hércules, conheci pessoalmente, grande cirurgião, cara de respeito nacional. Estamos juntos, tá, Hércules? Tá um grande professor, cirurgias diversas, esse cara que é fera. Então é isso. Então hoje eu queria trazer à tona para vocês esse cenário, um cenário de polêmico. É um cenário que eu precisaria trazer para a mesa, para essa sala aqui de vocês. Eu queria entender a opinião também do quanto a gente
pode contribuir, né? Enquanto vocês também podem contribuir com isso, tá certo? Porque é o que a gente mais quer. Todo encontro Café com Tarcísio Barreto, precisamos participar, porque não estou falando sozinho aqui. Eu estou falando, trazendo ideias e preciso que vocês também participem para entender o que vocês pensam, porque é uma conversa com Tarcísio Barreto. É um café, né? Então a gente fica bem à vontade. Então é isso. A Ivanda está dizendo aqui, ó. Ele está um jovem com muita energia, saudável, tudo de apoio demais, né? Isso mesmo. Então um apoio de todos os lados, né? Elane Varela, obrigado pela participação. Renata, Rangel, Rosa, Vitória, Thaís, obrigado pela sua participação. Tá aqui ela, direto do Ceará, tá aqui com a gente, olha, tá vendo como eu lembro? Kubik, Thaís Kubik, é de Canoa Quebrada? Não, é de esqueci a cidade dela agora. Esqueci. Vamos lá. Sou super a favor, Yara. Mas se necessário, nos atualizarmos e também nos adaptarmos com essa nova era. Tem que se adaptar mesmo. Eu acho que tudo que está trazendo aí como à tona, né, do que é novidade, para não ficar com dúvidas, nem muito menos com inseguranças, tá? Então, viu, Angélica, médica veterinária, Angélica Lima, boa noite para você também, doutora. Então é isso, é muita novidade, é muita coisa que vai surgindo. O século XXI está aí para isso, com tecnologia, com informações na palma da mão, profissionais cada vez mais com as mentes mais abertas, né? Então vamos mudar essa medicina. Preciso de vocês nessa contribuição. Vocês são fundamentais, são peças importantes para a minha mudança. Foram e estão sendo peças importantes para a minha mudança como profissional e como pessoa, né? Então eu enriqueço muito cada conversa que eu tenho com cada tutor, né? Cada avanço que eu venho trabalhando em cima disso, e é isso aí. O Alexandre está falando aqui, ó, vamos sortear um livro. Olha, será um prazer. Eu vou saber, Alexandre, como é que a gente pode fazer. Vocês vêm trabalhando esse sorteio há um tempo. A gente podia lançar aqui, eu acho que seria interessante para quem tem interesse no livro sobre longevidade, a longevidade animal, né? O segredo da longevidade. Esse livro aqui, ó. O segredo da longevidade. Quem tem interesse sobre esse material, sobre essa leitura, vocês pode colocar no meu direct. Eu tenho interesse no livro. Eu tenho interesse no livro da longevidade. Pronto, coloca lá, a gente pega o número dessas pessoas, o nome e tal, direitinho, e faz um sorteio, entendeu? E lança e manda para a cidade de vocês esse livro. Vou sortear um livro, posso sortear essa semana ou na outra semana. A gente pode fazer um trabalho essa semana para lançar no outro, né? Na outra semana, até para movimentar aqui o nosso bate-papo, né? A nossa sala. Então a gente encaminha para vocês, tá? Exatamente. Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação. Doutora Viviane Medeiros, grande profissional. Ela trabalha em Mossoró. Ela tem todo esse conhecimento também de medicina funcional. É uma médica de preventiva. Tá? Então, mente muito aberta. Uma jovem com a mente muito aberta. Então, vale a pena vocês também seguirem ela. Ver o trabalho que ela vem fazendo, desenvolvendo na cidade de Mossoró, aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Tá certo? A nossa segunda maior cidade do estado. É isso aí, Ana. Oferecer qualidade de vida é o que a gente mais quer hoje para os nossos animais de quatro patas. E esse cenário, para fechar aqui, para que todos entendam, hoje eu estou muito mais seguro, pessoal, do que quando eu comecei. Quando eu comecei há 3 anos, eu estava lendo muito, estudando muito, entendendo se aquilo ali fazia sentido realmente, aquela mudança do entendimento da alimentação, o entendimento do excesso de vacinas, o entendimento de excesso de antibióticos, de hormônios baixos, de castrações excessivas, principalmente precoce. Tudo isso foi um cenário muito importante, do jejum. Então, tudo que eu estou debatendo hoje, cannabis medicinal, é muito polêmico. Por isso que essa visibilidade toda, por isso que cada vez mais eu estou muito certo do que eu estou fazendo. Hoje, muito mais do que quando eu comecei. Hoje, muito mais, depois de estudar muito,
Estou muito mais convicto do que eu estou falando para vocês, porque senão eu teria recuado, tá? Então, essa aí fica a dica para vocês. Aqui, ó, muito bom, eu tenho um livro, o curso da Antiver para São Paulo, onde você deu a aula, abriu muito a minha mente. Érica, é isso mesmo, Érica. Eu sei que toda aparição, onde eu apareço, faz sentido para uma pessoa, para duas, para 100 pessoas. É importante fazer sentido para vocês, Érica. É muito importante. Não adianta eu só colocar conteúdo aqui e não fazer sentido. Não adianta. Não tem, primeiro que esse entendimento ou esses conceitos novos não teriam pegos, eles não teriam avançado tanto se não tivesse fazer sentido para todos aqui. Então, tá fazendo sentido para você? Siga em frente. Continue estudando. Continue entendendo um outro caminho que não te falaram. Faça isso que você vai, com certeza, colher bons resultados. E foi o que aconteceu comigo. Hoje eu tenho muitos resultados positivos. Às vezes eu tenho um resultado que eu não queria, mas eu entendo que nem todos os corpos são iguais. E aí eu vou trabalhando de forma individual cada corpo que recebeu aquele conceito. E a gente vai encontrando onde estava o problema. Muitos animais não têm hormônios. Tem hormônio deficiente. Como é que esse corpo quer funcionar de forma normal? Eu jogo uma dieta bioapropriada, o animal responde como se fosse uma alergia. É muito comum isso. O animal tem imunidade muito baixa. Como é que eu vou exigir de um corpo que não está preparado para receber uma dieta ancestral? Entendeu? Então, quando você prepara o corpo, anti-inflama, antioxida ele, aí tudo funciona de forma tranquila. Principalmente quando você regula hormônios. Por isso, Érica, que eu tive que estudar muita medicina canábica. Eu tive que estudar muita hormonologia, hormônios esteroidais, hormônio da tireoide, hormônio da adrenal, todo o eixo hipotálamo hipofisário. Tive que estudar tudo isso porque, sabe aquela coisa de você ultrapassar, né, aquelas especialidades onde o endócrino não tem que saber nada de pele, onde o endócrino não tem que saber nada de comida. Não, acabou com isso, acaba com isso. Ultrapasse. A medicina, ela não tem dono. Medicina não tem dono. Nem muito menos especialidades. Eu sou ortopedista, aí vem um colega que é da dermato, aí ele vem invadir minha área da ortopedia. Aí eu vou ficar com raiva? Não, eu tenho que ajudá-lo. O que você precisa saber? Você quer saber o que de ortopedia? Tá aqui, ó, o que eu sei é isso, e isso. E qual o problema? Agora, ficar com raiva de mim, eu ficar com raiva dele porque ele invadiu minha área e está atendendo ortopedia, qual o problema, pessoal? Não existe dono nesse negócio. Não tem dono. A gente tem que entender que a gente tem que expandir os conhecimentos, expandir áreas. Para entender para respeitar outra área, eu tenho que entender a outra. Então é uma associação de informações que contribui muito com a saúde do animal. O animal é em primeiro lugar. Pet das Cavernas, o livro está à venda? Olha, o livro está à venda. O problema é que hoje eu tenho alguns exemplares, vou mandar rodar mais exemplar, já mandei rodar mais exemplar, e aí quando sair a gente faz uma propaganda legal para distribuir esses livros para vocês, tá? No Instagram eu vou deixar isso bem claro para vocês quando tiver mais exemplares. Aline Ticiane, obrigado pela participação. Cristiano Letícia, boa noite, doutor. Sou estudante, eu estou no segundo período ainda, mas já sou grande admiradora do seu trabalho. Muito obrigado, Vitória. Continue nesse caminho, abra os olhos para todos os lados, não feche os ouvidos. Na verdade, abra os ouvidos para receber mais informações, que agora vem muita informação pela frente, tá bom? Grande Renato Costa, grande biólogo, grande profissional. Quero divulgar e muito aqui em Minas Gerais. Morei na Holanda e o uso da medicina alternativa lá não se dá tantas vacinas, a alimentação, cannabis. Chega no Brasil e conhecer colegas é ótimo. É isso mesmo, Érica. Olha que mente dessa doutora. A doutora, ela já morou em outro país. Ela já enxergou que existem outros cenários. No Brasil é um atraso de vida, pessoal. É um atraso jurídico. É um atraso de tudo, legislação, de opiniões. Cara, vamos botar opinião. Falar não tem problema. Jogar uma informação que tenha bases científicas, não qual o problema. Eu fui muito apedrejado quando eu comecei a falar tudo isso, de cannabis, de castrações precoces, de alimentações que estavam inflamando nossos animais domésticos. Porra,
A quantidade de pancada que eu recebi não foi pouca. E nem por isso eu parei. Nem por isso eu parei, porque eu vi os resultados acontecerem, por isso que eu avancei. E hoje estou colhendo, comecei a colher muitos resultados. Em todo canto do Brasil eu tenho vários resultados. É muito legal isso. Obrigado pelo seu carinho, tá, Érica? Recua não, né? Tem que pegar forte nos venenos que estão intoxicando a família multiespécie. O cara fala bonito toda hora, meu amigo. Esse cara é fera. Agostinho, ó, Pimenta. Parabéns. Vale a pena ler o livro. Obrigado, tá? Obrigado pelo apoio. Força. É só conseguir assistir segmentamente. Segmentamente. Depois assisto a aula live maravilhosa inteira. Perfeito. Vai assistindo devagarinho que você vai chegar lá. Ana Maria Tabê. É isso aí, ó. Obrigado por tudo, sempre. Obrigado, pessoal. É muito carinho. Obrigado, boa noite. Boa noite para todos. Beleza. Vou ficar por aqui. Tomar meu cafezinho. Obrigado pela participação de todos vocês e pela paciência de poder me escutar, da gente trocar ideias e estar comigo todos os dias, 6h30, tá bom? Aqui no nosso cenário, no nosso consultório, que é de vocês, esse consultório, tá bom? Espero vocês amanhã. Amanhã teremos mais café com Tarcísio Barreto, nosso 14º café com Tarcísio Barreto, tá bom? Boa noite. Muito obrigado. Vou ficar por aqui. Dá uma descansada, daqui a pouco, 8 horas, tem outra live com a doutora, quem puder assistir também, vai ser importante, porque a doutora Lara Vasconcelos, ela tem um canal muito importante que fala muito sobre medicina funcional, fala muito das mentes médicas abertas, e isso é muito legal. Então esperem aí, quem quiser puder assistir, trarei 8 horas aqui ao vivo também, viu? No canal lá, doutora... dia a dia do médico veterinário. Um abraço para vocês. Obrigado. Tchau, Thaís. Obrigado, Yara. Tereza Cristina. Até amanhã. Beijão para vocês.